cumprimento como boa tarde, bom dia. Pode falar boa tarde mesmo. O microfone aqui. Em tudo que eu fizer, eu quero te agradar. Sim. Eu quero te agradar. Alô? Eu quero te agradar. Som. Vamos começar então. Boa tarde! A partir de agora estamos. Opa, deixa eu dar uma. A partir de agora estamos ao vivo na Rádio Conquista FM, a 105,9, www.radioconquistafm.com. Acesse a gente também lá no Facebook. Opa! No Facebook você também pode ouvir o nosso programa, pode acompanhar a Rádio Conquista FM, é facebook.com/Rádio Conquista FM 105.9. Gente, nós fizemos aqui, como todos sabem, uma primeira série de entrevistas com os vereadores de Catanduva, com os atuais. Aí o pessoal surgiu muitas perguntas, muitos questionamentos. Fabinho, onde que tá o enfermeiro ali? Fabinho, onde que tá o Sidmar Porto? Fabinho, onde que anda o Zé Alfredo? Fabinho, vários nomes foram citados. André Beck, Palhacinho Pimpam, vários nomes, várias figuras foram citadas. E aí Fabinho mandou mensagens para ouvintes aqui da Rádio Conquista e para algumas pessoas da imprensa, perguntando: qual ex-vereador de Catanduva você quer que o Fabinho entrevista? E os nomes mais citados foram... Os 3 nomes mais citados foram Sidmar Porto, que esteve aqui na Rádio Conquista, André Beck, que também esteve aqui na Rádio Conquista, e entre os 3 nomes mais citados também está esse rapaz que está aqui hoje, gente. Enfermeiro Aristides, como que é? Aristides Jacinto Bruschi. Aristides Jacinto Bruschi, o enfermeiro Ari. Boa tarde, Ari. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes da Conquista. É um prazer e um privilégio estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite e fico feliz em saber que as pessoas ainda querem ouvir um pouquinho da nossa história, da gente falar um pouquinho de política, viu, Fabinho? Ari, conta pra gente, antes de você responder a grande pergunta aí, o que o Ari tá fazendo, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória de vida, porque a gente conhece o enfermeiro Ari, o profissional enfermeiro, e a gente conhece o Ari que foi vereador, que foi presidente da Câmara, mas a gente queria saber um pouquinho mais da sua história antes da política. Fabinho, na verdade eu tenho uma origem bastante humilde. Meus pais, eles moram na cidade de Ouroeste, né? E eles moram num sítio lá. E eu fui criado na roça, trabalhando de boia fria, até que um dia eu me mudei para Catanduva, trazido por um tio e por uma tia que vim morar na casa dos meus tios, e fiz o curso de auxiliar de enfermagem na escola Elias Nechar, e desde esse dia eu me tornei uma pessoa urbana, né? E comecei a trabalhar posteriormente na área da saúde, onde estou até hoje como enfermeiro, mas essa é a minha história. Eu acabei vindo para Catanduva em busca de oportunidade. E aonde que surgiu o interesse pela política ali? Foi um acaso. O interesse pela política foi por acaso, não foi algo pensado. Na verdade, eu estava descendo a Rua Amazonas e vi a sede do Partido Verde aberta. E entrei lá porque eu sempre gostei dessa bandeira ecológica, então estava aberta a porta, eu entrei para conhecer um senhor chamado Celso Pereira,
expert de organização política, me convidou para fazer parte do partido e ainda usou a seguinte frase: Ari, se você estiver aqui com nós, você sendo enfermeiro, esse trabalho que você faz, tudo, você vai se eleger vereadora. E eu achei legal a ideia e entrei para a política, sem saber absolutamente nada de política, Fabinho. Sem saber nada de política? Eu não sabia sequer como era a organização dos partidos, coeficiente eleitoral, nada disso. E aí? Aí, na primeira candidatura, eu acabei por uma questão partidária, eu acabei me elegendo vereador. Eu fui o 23º colocado no geral, mas o Partido Verde, à época, conseguiu 2 cadeiras. E acabou que, na época, eu e o vereador Cido Verdureiro fomos eleitos. Né? Então, foi um acaso, foi algo do destino, né? Mas que mudou minha vida, que mudou minha trajetória, graças a Deus. Mas devo a isso a questão do Partido Verde estar de portas abertas naquele dia. E o que muitos vereadores falaram aqui, muitos ex-vereadores, vereadores que falaram que tiveram em eleições aí passadas muitos votos e acabaram não se elegendo. Não sabem fazer o beabá. E? Não sabem, não conhecem articulação política. Por isso que não se elege. Existe uma regra para você se eleger. Na primeira, eu não sabia, não conhecia. Foi o acaso que me deu essa oportunidade. Na segunda eleição, eu já conhecia. Aí foi diferente, nós fizemos a articulação corretamente. Na política, se você não conhecer as regras, você vai fazer muito voto e vai carregar o peso para alguém se eleger nas suas costas. Candidato político, aquela pessoa que pretende ser candidato a vereador, ele tem que conhecer as regras para eleger um vereador, assim como um deputado, existem regras. Exemplo foi o Fausto Pinato de Fernandópolis, né? Hoje deputado federal. A primeira vez que ele se elegeu com 22 mil votos, né? E pessoas com 150 mil ficaram de fora. Então, naquele momento, ele soube fazer as contas, entrar no partido certo. Exatamente isso, Fábio. Se você não conhecer a regra do quociente eleitoral, você vai trabalhar para alguém vai levar uma vantagem sobre você. Ó, nossos ouvintes já estão mandando perguntas, já estão mandando questionamentos. Boa tarde, Fabinho. O Wilton Napoli Júnior, ele tá com... Não sei se você conhece o Wiltinho. Conheço. Ele acompanha a política e ele faz críticas bem feitas lá na página dele. Exatamente. Gente boa demais. E ele sempre participa aqui do programa. Boa tarde, Amarildo Beneducci. Amarildo Beneducci, grande amigo nosso, Amarildo Beneducci. Boa tarde, Ari. Boa tarde, Fabinho. Você faz muita falta na Câmara Municipal, Ari. Obrigado, Amarildo. Obrigado. Você se sentiu injustiçado das denúncias feitas contra você enquanto você era vereador? Não. O que acontece, na verdade, Fabinho, injustiçado não, porque... Foram 8 anos ali. Oi? 8 anos como vereador. 8 anos. Na verdade... Foi de 2012 a 2020. Pode falar, pode responder agora a pergunta da Maria. O que aconteceu, Fabinho, é que é aquilo que eu te falei, eu cheguei na política sem conhecer política. E abri as portas do meu gabinete para muitas pessoas, né? Naquela ideia de trazer pessoas para agregar pessoas que estiveram na campanha. Aos 9 meses de mandato, eu precisei exonerar uma assessora que, posteriormente, convidada pelo Ministério Público, onde havia denúncia contra outros vereadores na questão de apropriação indébita, né? A famosa rachadinha, a pessoa chegou lá no Ministério Público e disse: olha, o Ari também pegava dinheiro do meu salário. Era mentira, como é mentira. Nunca peguei R$1 de ninguém na minha vida, Fabinho. Só que a justiça, em momento algum, ela buscou a verdade. A justiça buscou a condenação. São coisas completamente diferentes, entendeu? Eu estou falando em relação a mim. A justiça buscou a condenação. Fui condenado, até mesmo porque é uma ação única, onde tinha outras pessoas envolvidas, não era uma ação individual, né? E até hoje brigo na justiça para reparar esse dano, mas ainda obtive vitórias dentro desse processo, obtive várias vitórias, mas não a ponto do arquivamento pleno.
nós buscamos o arquivamento pleno dessa denúncia, não tem fundamentação, não é verdadeira, não tenho problema nenhum em falar disso, as pessoas acham que às vezes eu tenho problema em falar em relação a isso. Não, nunca peguei R$1 de ninguém. E pode perguntar para a cidade inteira se eu devo R$1 para alguém, ou se eu já peguei, me apostei de R$1 de quaisquer pessoa. Nunca o fiz, não fiz dessa moça. Infelizmente, a pessoa se seduziu por outras questões, né? Por outros interesses e por uma forma de vingança fez isso daí. Mas não tem problema nenhum. Foi um grande aprendizado, uma pena isso acontecer, né? Mas a gente já superou, graças a Deus. Então, as denúncias são infundadas. Não, mentirosas. Eu nunca peguei R$1 de ninguém, Fabinho. Nunca, graças a Deus. Coloco minha cabeça no travesseiro e durmo. E me fala uma coisa ali. Muito se comentou na época. Na época você era vereadora e você almejou a presidência da Câmara. E você foi eleito presidente da Câmara. Pegou todo mundo de surpresa, porque naquele momento todo mundo acreditaria que o Sidmar Porto seria presidente da Câmara. Isso, mandou até escolta para mim, Fabinho, no dia da eleição. E teve problema, um outro vereador chegou a te agredir. Como que foi essa história? Vamos começar do começo? Ficou na cabeça do povo essa história. Na verdade, o Afonso Macchione havia ganhado de prefeito com uma força das urnas gigantesca, como nós não tínhamos visto ainda na história de Catanduva, sejamos sinceros, né? Em 2016, né, para começar o mandato em 2017, o Afonso ganhou de forma muito intensa. Aí, o que aconteceu? Ele já contava que ele ia montar do jeito dele. Ele queria montar do jeito dele. E ele queria o Sidmar como o presidente da Câmara. E houve várias conversas. E aconteceu que ele acabou separando 2 grupos. E cada grupo tinha 6 pessoas. Eu era o 7º voto no grupo do Afonso. Então você era o voto de desempate. Isso. Eu era o 7º voto no grupo do Afonso. Participei de reuniões com o grupo deles. Quando faltava 2 dias para finalizar e já estava praticamente definido, eu fui procurado pelo outro grupo, né? Falando, ali, você sempre foi companheiro, você sempre esteve com a gente, né? Fui procurado então por esse grupo. E eu disse, olha, elegeu, na verdade o candidato do grupo era o Daniel, na época era o Daniel, e o outro candidato era o Sidmar. Eu disse, olha, para mim elegeu o Daniel, que é meu amigo e tal, não tem nada contra, mas eu prefiro estar com o grupo do prefeito. Nós vamos ter muito mais força política. Mas, Ari, como que a gente faz? Vamos resolver essa equação e tal. Eu falei, tem uma saída. Eu ser o presidente. Nem eu imaginei que o grupo fosse aceitar, Fabílio. Tá, na véspera da eleição, aqui nós podemos falar numa boa. Na véspera da eleição, um interlocutor vem e fala, Ari, você é o presidente. Aí não deu para... Aí eu era o presidente. Só se eu vou lá e falo com o grupo do Afonso assim, falo, olha, acertei com aquele grupo de lá, sou o presidente. No outro minuto, o grupo de cá vai lá e dá a presidência para outro. Ia fazer o mesmo que eu estava fazendo, eu perdi a presidência. Então eu mantive o silêncio. Você não se considera um traidor? De jeito nenhum, articulação política. Eu seria traidor se eu tivesse acertado com um grupo e ido para outro pela mesma situação. Eu tinha conversado com um grupo, faltando 2 dias eu me tornava presidente no outro grupo. E eu aceitei a presidência. Foi daí que aconteceu teve um cara que quis te pegar lá. Querer pegar foi bastante gente, porque devia ter no teatro entre 500 e 600 pessoas. Dali devia ter entre umas 20 pessoas que era do nosso grupo. As outras 500 pessoas que estavam lá, era tudo do grupo do Afonso. Eu fui vaiado na posse. E o Amarildo, que é uma pessoa de gênio forte, né, acabou me dando um supapo. Mas,
eu quero deixar claro para todo mundo que eu tenho o maior carinho pelo Amarildo. Hoje nós somos amigos. Onde a gente se encontra, a gente se abraça. Não tem problema nenhum, pessoal, com ele. Foram águas passadas. Não, foi do calor da discussão. Foi do calor da discussão. E doeu o sopapo? Oi? Doeu o sopapo que ele te deu? Rapaz, nem senti. Tava tão nervoso que eu nem senti. Eu sei que ficou meio roxo o olho. Oh, meu Deus. Não, mas ó, não foi por mal, não é da natureza dele, não é nada, é o calor da discussão. A gente não tá jogando bola lá e tal, e sai uma discussão com o melhor amigo. É normal, é da vida. O Amarildo é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma grande consideração por ele, e sarou. Olha lá, o Amarildo Beneducci tá mandando uma pergunta. Na ocasião do episódio do GAECO, com denúncias contra Daniel Palmeira, na sua opinião, não deveria ter sido cassado o mandato dele como vereador? Não. Não, de jeito nenhum, Fabinho. Eu fui uma das pessoas que trabalhei muito para que o Daniel não fosse injustiçado. Que a cidade inteira gritava por justiça. Clamava por justiça, dizendo, olha, o Daniel é ladrão, o Daniel roubou, o Daniel fez isso, o Daniel está preso. Eu não caminhei por esses caminhos. O Daniel foi preso para ser investigado. Se fosse hoje, com a lei atual, o Daniel não seria preso. Sejamos sinceros, a lei mudou, graças a Deus. Se prendia para investigar. O Daniel foi preso para ser investigado. Não, se ele estivesse atrapalhando a investigação, é uma situação. Ele não estava atrapalhando a investigação, ele nem sabia que estava sendo investigado. Ele foi preso para ser investigado. Ficou quase 6 meses preso para ser investigado. Ao final de 6 meses, disseram, olha, agora nós não encontramos nada aqui que seja motivo para você ficar preso. Soltou o rapaz, mas arrebentou com a vida dele. Fabinho, eu sou contra a injustiça. Ainda que a cidade toda gritasse e clamasse por justiça, era injusto. Ele não tinha critérios, ao meu ver, para ser preso, apenas para ser investigado. Então eu fui uma das pessoas que me posicionei contrária à cassação do Daniel na época, votei contra a cassação do Daniel, e hoje, anos depois, que eu já não estou mais na política, venho a público e falo a verdade, não tem problema nenhum. Eu fui uma das pessoas que trabalhei contra a prisão do Daniel porque era injusta. Então, Daniel foi preso injustamente, na sua opinião? Não, tenho certeza, foi preso para ser investigado. Olha lá, gente, se você concorda ou discorda da opinião do Ari, pode colocar ele. Não tem problema, Fabinho, eu não tenho problema com a verdade. Opa, então vamos ver, por enquanto não tem mais perguntas, mas vamos mandando aí, gente. Olha, qual que você considera o seu ponto alto dos seus mandatos? Aquela sua maior conquista nesses 8 anos que você foi vereador? Aquilo que você se orgulha até hoje, vai passar 50 anos, você vai continuar se orgulhando? Fabinho, nós quebramos um paradigma em relação à democracia. Democracia é a ferramenta mais importante que existe. As coisas na Câmara eram feitas em reuniões, porque normalmente a população não tomava conhecimento do conteúdo. E nós começamos com a transmissão ao vivo das sessões da Câmara. Fui eu o idealizador das sessões ao vivo na Câmara. E todas as reuniões, uma pena que isso diminuiu a intensidade, mas todas as reuniões da Câmara eram transmitidas ao vivo no Facebook e tínhamos 700, 800 pessoas. Teve reuniões de ter 6.000 pessoas acompanhando a sessão da Câmara quando o fato era polêmico, quando tinha um determinado tema de muito interesse. Então, eu acho que essa é a minha maior contribuição em relação ao período que eu fui presidente da Câmara. Não vejo nada parecido com isso, que é você trazer transparência. E eu era criticado por isso, entendeu? Por quê? Porque, inclusive por pessoas que diziam assim, olha, a Câmara está gastando, a Câmara está investindo. Não, nós montamos uma estrutura fantástica que todas as pessoas sabiam o tempo todo o que estava acontecendo na Câmara Municipal. Eu acho que essa ferramenta democrática ela foi muito importante e é o fato que me faz me orgulhar de ter sido vereador. Tem mais algum projeto assim que você destaca? Sim, não. O projeto nós tivemos vários, Fábio.
Agora, algo também muito interessante que nós fizemos na época foi a questão de nós devolvermos de forma antecipada o dinheiro que reconstruiu a ponte da Matilade. A ponte da Matilade acabou desabando com a enchente, acho que foi no mês de março. A prefeitura passava por um momento difícil, né? Segundo eles, na época, passava por um momento difícil, e nós intervimos e voltamos o dinheiro. Pena que depois que nós devolvemos o dinheiro, foi quase um ano para construir a ponte. Mas nós voltamos. Assim que desabou a ponte, menos de 10 dias depois, o dinheiro já estava na prefeitura para reconstrução. Demorou quase um ano para ser reconstruída, mas por ineficácia do próprio governo na época. Olha lá, Wilton Napoli Jr. é engraçado como o Brasil só se prende inocente. Não, prende-se muita gente, entendeu? Só que o critério de prisão à época foi injusto. Ó, o Amarildo Benedoce, pode estacionar seu carro no estacionamento da Câmara? Não. Não pode ali? Não, hoje... Só os vereadores atuais que podem. Isso, eu tenho a impressão que sim. Aliás, depois que eu saí da Câmara Municipal, voltei lá algumas vezes, tenho amigos lá, tenho documentos lá, né? Mas eu sempre estacionei para o lado de fora. Eu acho que é uma questão de respeito com a casa. Você está vereador, você não é vereador. Hoje eu não estou vereador, entendeu? Então eu tenho que respeitar as pessoas que lá estão. Vamos ver aqui, ó. Eu sou contra uma vaga vitalícia lá no estacionamento da Câmara. Eu sou contra. Jamais vou fazer isso, Babi. Olha lá, o Wilton Napoli, tem isso? Tem isso? Não, desconheço. Vaga vitalícia? Não, eu não tenho. O único que tem vaga vitalícia lá é o Luiz Pereira, porque ele conquista no voto. A vaga vitalícia lá é do Pereira, por enquanto. Olha lá, depois que obrigaram um funcionário público a se vacinar, esse é o comentário do Wiltinho. Sem ter conhecimento da vacina, não podemos mais falar que vivemos num país democrata e provavelmente no país ditador. Questão polêmica, hein, ali? Não, eu sou um defensor de vacina, Fabinho. Se você me perguntar de vacina, eu sempre vou estar do lado da ciência, entendeu? A própria história das vacinas fala por si só, né? Se hoje nós não temos mais pessoas deficientes devido à poliomielite, né? Que não estão ficando deficientes devido à polio, é por causa da vacina. Então eu sou um defensor de vacina. Não tenho dúvida disso. Olha lá, Mas respeito, eu acho que a gente respeitar opiniões é importante, a gente tem que ouvir as pessoas, mas eu sou uma pessoa 100% vacina. E você é a favor da obrigação de tomar vacina? Eu sou. Obrigatoriedade? Eu acho que obrigatoriedade não seria a palavra, mas nós temos que criar mecanismos que façam com que as pessoas se vacinem para podermos trazer um benefício para toda a sociedade, né? Porque o benefício vai ser diretamente para a pessoa, mas você traz uma questão social por trás disso. Eu acho que essa cultura anti-vacina ela é muito ruim. A própria história fala contra, e no futuro as pessoas que são anti-vacinas hoje elas vão ver que estavam erradas, mas aí perderam uma grande oportunidade. Eu sou a favor da vacina. Ó, o Wiltinho, ele perguntou antes, logo no começo da entrevista, qual que é a sua avaliação do governo do atual prefeito Padre Osvaldo ali? Nota 11 de 0 a 10. 11? Você aprova então? Aprova porque ele tem duas grandes conquistas. Ele conseguiu duas coisas dificílimas. Primeiro, a harmonia com a Câmara. Você pode observar que a Câmara de hoje tem um comportamento completamente diferente da anterior. Simples, harmonia. E ele tem ao lado dele todos os servidores públicos, ou pelo menos, quando eu digo todos, é no sentido de ampla maioria, entendeu? Hoje o servidor público está do lado dele e vou ser sincero, Fabinho, não votei para o Padre Osvaldo, eu falo isso publicamente, falei até para ele, não votei para ele, eu estava em outro grupo. Agora, não menosprezo o trabalho dele, muito pelo contrário, eu acho que ele está no caminho certo, ele é da paz, ele é bom de articulação, ele tem pessoas competentes ao lado dele, então eu não posso falar contra isso. Claro que precisa melhorar muito. Quando a gente anda na cidade, não dá para notar que a cidade está com problemas estruturais, principalmente na questão de buraco, de limpeza. Agora, é da natureza dessa época do ano, entendeu? Historicamente, nós sempre tivemos esse problema. Acho que dá para fazer um planejamento para diminuirmos
isso em relação ao futuro, mas eu gosto da administração Padre Oswaldo. Você acha que faltou no Afonso Macchioni um pouco disso que o Padre Oswaldo tem? Essa capacidade de dialogar, de sentar com pessoas de diferentes opiniões e ouvir? Não faltou um pouco, faltou tudo, porque ele nunca ouvia. Ele chegava nas reuniões, ele falava aquilo que ele queria, se você concordava bem, se você não concordava, você era visto como o antissistema, ou como corrupto, ou como o cara que queria o mal da cidade. Não tinha argumento com ele. Ou era o jeito dele ou você estava errado. Então não tinha jeito. Não faltou um pouco de Padre Oswaldo no Afonso, faltou tudo. Foi isso que motivou o impeachment do Afonso, né? Isso, não tinha dia. Tipo assim, o Afonso, ele não foi caçado pela oposição. Esquece, ele não foi caçado pela oposição. Ele foi caçado pelos companheiros dele. Aqueles que se elegeram e tinham banner lá na casa do Afonso. Eu votar contra, eu votar pela cassação do Afonso era natural, era normal, nós éramos oposição. Agora, ele não caiu pelos vereadores de oposição, ele caiu pelos amigos de dentro da casa dele. Olha lá, a Neide, nossa querida amiga Neide, está falando: boa tarde, Fabinho, boa tarde, enfermeira ali. Douglas também, boa tarde, Fabinho, boa tarde, Daniel, boa tarde ao convidado e boa tarde a todos os amigos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa pergunta para Ari, viu? Pode fazer. Daqui a pouquinho, aguenta aí, Marildo. Fabinho, quando eu saí de casa e vim para cá, e eu te disse antes de começar, pode fazer todas as perguntas. Eu não tenho problema, eu sou autêntico, eu respondo. Enfermeira Ari, o que a gente quer saber, por que você desistiu de concorrer à eleição de 2020? Que você concorreria à reeleição para vereador? Olha, vamos deixar claro, nós organizamos bem a chapa de vereadores, haja visto que o vereador que se elegeu pela chapa, o Alan Automóveis, que se elegeu pelo nosso grupo, foi de todos os 13 vereadores, foi o que entrou com a menor votação, graças a uma estratégia que nós montamos junto. Então nós tínhamos grande chance de fazer 2 vereadores na chapa. Pelas minhas contas, faltaram 600 e um pouquinho de voto para nós fazermos 2 vereadores na chapa. Se eu tivesse sido candidato a vereador e nós tivéssemos conseguido aí 680 votos, nós seríamos os 2 vereadores hoje, né? Então não tinha uma condição, a questão de voto tão apertada assim. Então nós montamos direitinho. Porém, dias antes, aliás, logo que começou a campanha eleitoral, nos primeiros dias eu fui acometido com Covid, fiquei por 25 dias. Opa! A gente teve uma pequena pausa aí na transmissão, mas já estamos voltando já. Programa ao vivo, Fabinho. Ao vivo acontece essas coisas. Então, Fabinho, voltando a esse tema, por que eu não fui candidato nas eleições de 2020? Simples. Eu saio de uma internação onde eu tinha muitas dificuldades para andar. Eu tive um problema no labirinto, na cabeça, que eu não tinha equilíbrio, então eu tinha muita dificuldade para me equilibrar. E também usei fralda ainda mais de 2 para 3 meses, porque eu fazia cocô e xixi nas calças. Veio minha família para cá, meus pais vieram para cá, e minha mãe foi muito taxativa. Olha, você não continua na política. Entendeu? Então foi uma ordem que partiu do meu pai e da minha mãe. Não teve como eu falar não para eles, eu queria disputar a eleição. Meus pais não deixaram, e nessa hora você tem que ouvir a família. Eles usavam o seguinte argumento: olha, era para você estar morto. Deus te deu uma nova oportunidade, nós te queremos vivo, nós te queremos com nós, você tem sua profissão, você não precisa disso nesse momento, tá. E até hoje minha mãe e meu pai são totalmente contra eu ser candidato, né? Eles acham que eu já dei minha contribuição e para por aqui. Eu amo política, né? Mas os meus pais foram decisivos na questão de eu não ser candidato, a ponto da minha mãe fazer esse pedido chorando. Aí não tem jeito, eu também estava muito debilitado, tinha essa questão do uso de fralda, né? Da questão física, eu estava muito fragilizado. Então, acho que eu tomei a decisão correta, viu, de não ser candidato.
Então não teve nenhum impedimento legal, nada que Não, bloqueasse sua candidatura. Não, a legalidade, vamos pegar aqui um exemplo clássico. Nós tínhamos 2 vereadores na mesma situação, eu e o vereador Wilson Paraná. A situação legal era mesmo, o processo mesmo, entendeu? Os votos do Wilson foram validados, então a questão legal não foi. Era só mais uma apurrinhação, entendeu? Isso daí que vem de oposição, tal, da própria natureza da concorrência. Eu nunca tive essa dúvida da questão legal. Isso não, porque eu sabia que era permitido. Existe, né, a gente estava muito bem amparado legalmente. O fator decisivo foi um pedido da minha mãe e do meu pai. Fabinho, eu nunca fui de afinar nessas questões legais, não. Se a gente está certo, a gente bate o pé, vai para cima e prova, né? Não tem problema com isso. Agora, um pedido de pai e mãe, não tem jeito. É difícil, né? Não teve como eu convencer a mãe, não. Ó, o Douglas está colocando aqui, Fabinho, Douglas Lepronte. Você conhece o Douglas? Ele tem uma página que chama Balcão de Empregos Catanduva ali. Acompanho. Ele perguntou aqui, Fabinho, está liberado as perguntas ou eu fico quieto? KKKK. Pode perguntar. Porque o Douglas, ele gosta de pôr uma pimenta sempre, viu? Pode pôr uma legueta, eu não tenho problema com isso, Fabinho. Fabinho, eu não estou aqui para fazer campanha política. Eu estou aqui a seu convite, um amigo do peito, entendeu? Para falar aquilo que a gente tem no coração. Pode fazer a pergunta, Douglas. Aí, ó, Douglas, o Arinho liberou a pergunta, hein? Não tem problema. Luiz Sabino, boa tarde. Eu não acredito que o Daniel Palmeira era só investigado. Tudo bem. É uma questão de opinião, né? Exatamente. Enfermeira ali. Porque eu poderia simplesmente, Fabinho, chegar aqui e me esquivar da pergunta, né? Não tocar no assunto. O Daniel não é candidato, ele já está cuidando da vida pessoal dele, entendeu? Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar assim, olha, responder com meias palavras, sair do tema, mas eu não sou assim, eu vou responder a verdade. Não tem problema com isso, Fabinho. Ari, o nosso amigo Amarildo Beneducci, ele tem um escritório de contabilidade plena. Isso. Ele colocou assim, Ari enfermeiro para vereador 2024. Combinado? Fabinho, vamos agora. Eu vou jogar muito limpo com você. Jogar limpo, muitas Eu acho que é o que todo mundo quer saber. Então eu vou te falar. Hoje existem pessoas que estão fora da política que a gente vê e nota a falta. Antes de começar o programa, você me fez essa pergunta, eu disse, olha, Fabinho, existem pessoas que têm condições de retornar à Câmara pelo voto e tem pessoas que eu acho que terão muita dificuldade de retornar à Câmara pelo voto. A primeira pessoa que eu vejo com amplas possibilidades de retornar à Câmara pelo voto, e eu disse isso a ele, outro dia eu estava trabalhando no Mahatma Gandhi, lá fui fazer umas vacinas e por acaso me encontrei com ele, que é o André Beck. Eu acho que o André faz uma falta danada na Câmara Municipal, uma pessoa de um conhecimento, de uma capacidade enorme e que tem plenas condições de voltar pelo voto. Neste momento, eu não trabalho para ser candidato. Não trabalho para ser candidato. E toda vez que eu vou até a casa dos meus pais, minha mãe e meu pai, eles falam contra a minha candidatura. Agora, tem um detalhe. Se eu te falar que eu não sinto falta da política, eu vou estar mentindo. Como nós estamos aqui falando a verdade, se eu te falar assim, Fabinho, a política é algo que passou na minha vida, eu vou estar mentindo aqui ao vivo. Eu não faço isso. Você continua acompanhando? Toda sessão eu pego recortes. Eu vou te falar o que eu acompanho da política. Eu acabo não vendo as sessões da Câmara, porque é um horário que eu estou trabalhando. E agora eu estou trabalhando bastante, graças a Deus, que eu tenho 2 vínculos empregatícios, né? Então acabo não assistindo às sessões da Câmara. Eu vejo os recortes, aquilo que a população acaba discutindo, que estão nos grupos de WhatsApp, mandar um abraço para a Aline Longarini, leio tudo que ela coloca, acompanho você, então eu vejo recortes. Eu acho que a Câmara, nesse momento, ela está fazendo um bom trabalho. Não posso criticar o trabalho da Câmara, muito pelo contrário, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho,
está faltando o que o colega falou que vai colocar ali, ó, um pouquinho de pimenta no molho, entendeu? Mas a Câmara está indo muito bem, acho que cada um está fazendo o seu trabalho e tal. Não é como a Câmara anterior, que tinha essa rivalidade, essa disputa, né? Tem um outro perfil. Agora, se eu falar para você que eu não acompanho política, que eu não olho um olhar crítico e falar, olha, esse vereador aqui eu acho que ele está fazendo certo. Eu acho, porque a gente não é dono da verdade. Esse vereador aqui, se eu fosse ele, eu não trabalharia assim. Isso eu tenho no coração, entendeu? Eu acompanho as atitudes dos vereadores, sim. E a grande pergunta, o que o Ari está fazendo hoje? Tá. Nós sabemos que você está acompanhando a política. Estou trabalhando bastante, graças a Deus, Fabinho. Está trabalhando como enfermeiro. Como enfermeiro. Eu tenho 2 vínculos, né? Eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde e também à noite eu dou supervisão de estágio para profissionais que estão se colocando no mercado de trabalho aí pelo CETEC. Então o Ari está bem colocado. Graças a Deus, Fabinho. A gente, não me faltou 1 minuto de trabalho, entendeu? Após a questão da política, né? Porque às vezes as pessoas pensam, e até era uma crítica que eu recebi à época, eu nunca fui político de profissão. Eu te falei, aconteceu por acaso na minha vida, entendeu? Gostei, mas não fiz da política minha profissão. Então, quando eu saí da política, eu continuei fazendo aquilo que eu sei fazer, que gosto de fazer, que é ser enfermeiro. E graças a Deus nós temos 2 vínculos empregatícios hoje, estamos vivendo bem, estamos pagando as contas normalmente, Fabinho. E me fala uma coisa, eu me recordo que você e sua esposa tiveram um problema que ela enfrentou o câncer. E hoje como que está essa situação ali? Se você quiser falar, Falo, nós tratamos disso de forma pública. Eu e a Tati, nós somos um casal muito bem resolvido e nós tratamos disso de forma pública, nós nunca escondemos nada, na doença nós nunca escondemos nada e está no último semestre de tratamento, né? Hoje a Tati, ela não tem nenhum problema relacionado à doença, né? A gente chama remissão, é o termo técnico, ela não tem doença alguma. Ela toma apenas um comprimido, e eu vou falar a grosso modo, para a doença não voltar. Esse comprimido é 5 anos de tratamento a partir do início do tratamento do câncer. Está no último semestre. A Tatiana está curada do câncer, graças a Deus. E está super bem, é ela que comanda tudo lá em casa. Ela que manda. É ela, o Fabinho. O Ari sempre dá a última palavra. Sim, bem. Não, vou ser sincero, o cartão fica com ela. Eu não sei o que é pagar uma conta, eu não faço isso. Isso é tudo ela que comanda. Eu saio para trabalhar, levanto cedo e saio para trabalhar. Tudo na minha vida, quem comanda, quem controla é a Tati. E a pequena? Como está a pequena? Já deve estar grande, hein? Nossa, já essa hora tá na escolinha, né? A Valentina tá com 6 anos e agora ela tá lá no Ressurreição. Ela é maravilhosa, já sabe ler, escrever, ela tá muito bem alfabetizada, uma criança extremamente obediente. E vou te falar uma coisa, agora é um segredo que nós vamos compartilhar. Ela ama política. Ela tem a natureza da política, viu? Não sei não, viu? Ela tem jeito. Será que puxou isso pro pai? Então, ela leva jeito, mais que o pai. Oh, meu Deus, quem sabe no futuro nós vamos ter uma política, hein? Quem sabe? Olha, vou te falar uma coisa, né? É claro que às vezes as pessoas olham com crítica pra política e tudo, mas eu vou falar que me agrada. Daqui 20 anos, será que a gente vai estar entrevistando aqui, ó? Quem sabe? Série de entrevistas com os vereadores de 2050. Deixaria o pai orgulhoso. Série de entrevistas com os vereadores de 2040, gente. A Valentina aqui. Falando assim, meu pai foi um vereador no passado. Contar a história do pai. Olha aí, a gente tem pouco tempo ali. Mas eu vou fazer essa pergunta do Douglas porque ele... Por favor. Ele já ensaiou fazer a pergunta. Pode fazer. Ari, você acha que em pleno século XXI existe por parte de alguns candidatos compra de votos ainda, o famoso coronelismo? Compra de votos dentro da Câmara para emendas e fora compra de eleitores? Essa é a minha pergunta. Fabinho, não existe compra de votos aqui em Catanduva. Não acredito que exista compra de votos.
O que você vê durante a campanha é um poderio financeiro de alguns candidatos. Eles contratam mais do que os outros. Isso não gera... Fabinho, eu não tenho problema nenhum em concorrer com quem tem poderio financeiro. Não é isso que dá voto. Hoje, se o cidadão vender o voto, o cidadão que for lá e vender o voto, não existe mais isso. Eu não acredito que alguém tenha a capacidade de vender o voto. Ele pode ir lá e pegar alguma vantagem, mas vender o voto ele não vai. Então não é uma ferramenta eficaz. Por que alguém vai usar uma ferramenta que não é eficaz, entendeu? Agora, existe a pessoa que vai lá e contrata muito mais pessoas para trabalhar na campanha do que outros. Eu, particularmente, nunca fui de contratar muita gente porque eu não tinha recurso financeiro e não acredito que isso se transforme em voto. Eu acho que o que se transforma em voto é você pedir o voto para o eleitor, você candidato, entendeu? Então, eu acho que o candidato que tem poderio financeiro usa. O que não tem, usa outras ferramentas. Não acho isso eficaz, não acredito nisso. A pessoa assistiu a entrevista do Ari, ouviu a entrevista do Ari e gostou, como que faz para falar contigo? Olha, nós estamos no WhatsApp, nós estamos... Deixa eu pegar aqui, Fabinho, tudo certinho, vou passar o meu número... Perdão, eu desliguei agora. Mas deixa eu pegar aqui para nós... Você tem meu número aí no teu zap? Passa para todo mundo, não tem problema. É que o meu celular está conectado ali no... Perdão. Calma aí que nós vamos... Eu desliguei o celular durante a entrevista. Mas é 997290422. Repete. 997290422. Ari, eu esse é o agradeço. celular do Ari. Nós estamos nas redes sociais, entendeu? Como que tá na rede social lá? É Enfermeiro Ari e Aristides Jacinto Brusque, que é o meu nome. Ari, infelizmente nosso tempo tá chegando ao fim, eu agradeço de coração. Então eu vou me convidar para voltar outro dia, porque eu tenho certeza que deve ter mais alguma Olha, coisa. dá pra nós ficar aqui mais umas 2 horas aqui contando história. Então tá bom. Mas eu agradeço, viu, de coração. E eu desejo muita boa sorte para você na sua vida profissional, na sua vida pública. E que Deus abençoe a sua família, você, a sua esposa, a Valentina. Que ela realmente vence essa doença, sua esposa. Já venceu, graças a Deus. Obrigado, Fábio. E que a Valentina cresça com muita saúde. Tá. Gostaria de fazer uma colocação final, Fábio, muito importante para a cidade de Catanduva. A Câmara Municipal atual tem trabalhado bastante e tem trabalhado em harmonia. Eu acredito que se continuar dessa maneira, Fabinho, Catanduva vai colher bons frutos. Já está dando bons sinais. Catanduva está se colocando à frente das outras cidades com esse trabalho. Eu acredito que se continuar assim, nós teremos ainda mais frutos e frutos de mais qualidade. Então, gostaria de deixar um grande abraço para os 13 vereadores que lá estão e que continuem fazendo esse trabalho que estão fazendo, né? Às vezes a gente vê algumas críticas, mas ela é da natureza da política. Os meninos estão trabalhando bem e Catanduva está colhendo bons frutos. Obrigado, viu, Ari? Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Conquista. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado Enfermeira Ari pela presença, obrigado aos ouvintes, todos que curtiram, comentaram, compartilharam. Foi um papo bom, gente, foi um papo bom. A gente ficou sabendo muita coisa aí. Mas em outra oportunidade, a gente vai ter outras oportunidades aí para continuar essa conversa. Obrigado, viu, gente? E o João Rocha tá chegando, no pedaço. O meu grande amigo Bencinha. Tchau, tchau. O João Rocha tá aí? Ô, João. Ô, gente, o João Rocha tá aqui. Vem aqui. Vem cá. Aqui, ó. O João Rocha tá chegando no pedaço, gente. Estamos no ar. Vai começar a volta de Jesus, hein? Estamos no ar. Deus abençoe a todos vocês. E você foi vereador junto com esse cara que tava aqui? Um amigo, trabalhamos junto. Eu fui vereador, depois que o Ari foi vereador, mas na hora que o Ari foi vereador, presidente da Câmara, ele me ajudou muito, deu apoio total pra mim lá na João Câmara. trabalhou com a gente lá. Na Câmara, trabalhamos juntos. Verdade que vocês quase saíram no braço na Câmara lá? Não. João não. Quem deu o soco no nariz foi outro, né? Foi outro.
Fiquem agora com o João Rocha, gente.